O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou nesta quinta-feira, dia 6 de março, várias medidas para tentar conter a inflação nos preços dos alimentos no Brasil. Uma delas é a isenção da tarifa de importação para uma série de alimentos. Entre eles está a carne, com tarifa atual de 10,8%, e o café, atualmente em 9%. O açúcar com 14%, o milho com 7,2% e o óleo de girassol com 9% também entraram na lista. O governo pretende zerar ainda as tarifas de importação do azeite de oliva, atualmente em 9%, da sardinha com tarifa atual de 32%, de biscoitos em 16,2% e massas alimentícias como o macarrão, atualmente em 14,4%. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, disse que os alimentos da lista são importados em pouca quantidade pelo Brasil. Por esse motivo, a isenção não deve gerar grande perda ao governo. A medida ainda seguirá para aprovação pela Câmara do Comércio Exterior. De acordo com Alckmin, as novas regras devem ganhar aval nos próximos dias. Como estratégia para conter a inflação da comida, o governo anunciou a decisão de zerar o imposto de importação para 9 categorias de alimentos, entre eles o café. A medida foi anunciada ontem, quinta-feira, pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Os alimentos que estarão isentos de tributos são azeite, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, macarrão, café, carnes e açúcar. A cota de importação do óleo de palma, que era de 65 mil toneladas, foi ampliada para 150 mil toneladas. De acordo com Alckmin, a redução de tarifas entrará em vigor nos próximos dias, assim que for aprovada pela Câmara de Comércio Exterior, a Camex. O vice-presidente disse que o governo está abrindo mão de imposto em favor da redução de preço. As medidas foram anunciadas depois de uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, ministros e empresários no Palácio do Planalto. Para o vice-presidente, a medida não afetará os produtores nacionais, mesmo com a concorrência do alimento importado. Abre aspas, estamos em um período em que reduzir o imposto ajuda a reduzir preços. Não vai prejudicar o produtor, mas beneficiar os consumidores. Fecha aspas. Ele não deu mais detalhes de como isso vai acontecer. Diz que em dias. Eu vi a entrevista, eu acompanhei em dias. Algumas coisas aí. Primeiro tem uma frase do Alckmin no meio, João, falando que nós vamos reduzir imposto. Como é que é? O governo está abrindo mão de imposto em favor da redução do preço. Ou da popularidade do presidente. Obrigado, João. Era isso que eu ia dizer. Está abrindo mão de imposto... Como é que é a frase, João? Repete para mim. O governo está abrindo mão de imposto em favor da redução de preço. Em favor da popularidade. Vamos combinar? Quantos memes você já recebeu, videozinhos no TikTok aí, nos últimos dias, falando sobre o preço do café? Quantos vídeos? Quantos vídeos você recebeu falando sobre o preço da carne, sobre o preço do arroz, sobre o preço desses itens que compõem o dia a dia, a vida de qualquer brasileiro? Quando o Alckmin traz essa informação, a primeira coisa que me veio e me ocorreu, ele tenta responder na sequência. Porque essa turma usa de estratégias de comunicação, é claro que usa. Alckmin tem essa capacidade, plena capacidade, inclusive. Já dizendo assim, o produtor local não vai sofrer. Mas, Alckmin, um pouquinho mais de honestidade. Um pouquinho mais de honestidade. Num Brasil onde todos os impostos subiram, todos os impostos. A sede arrecadatória desse governo, que não faz nada. Porque eu digo o seguinte, eu pego como referência, há exatamente um ano, fevereiro do ano passado, a dívida interna, o prejuízo, o déficit, cresceu 58 bilhões de reais em 29 dias, que fevereiro do ano passado, ano bissexto. 58 bi, ou seja, 2 bi por dia. E a pergunta que eu fazia ali era a seguinte, me conta uma coisa, sua vida melhorou quanto? Com esses filhos da mãe, enfiando o Brasil numa dívida, que eu não sei quando a gente vai conseguir pagar, sair desse buraco, mas 58 bi, 2 bi por dia, gastando. Aí eu pergunto, tua vida melhorou? A estrada por onde você passa e a federal, a BR melhorou?
Agora você foi atendido no SUS? Ah, que bom que agora a educação está com a qualidade, é indiscutível a qualidade da educação. Só que não. Só que não. É um governo que gasta, e para isso precisa arrecadar e não entrega. E o produtor brasileiro aqui está lascado. Esse produtor aqui continua pagando tudo o que está pagando, encontrando todas as dificuldades, até para se recuperar diante de um ano difícil, um ano bom. A gente sabe como funciona o campo, é uma produção a céu aberto. E pergunta se esse coitado, que trabalha de sol a sol, independentemente do tamanho da sua propriedade, do quanto gera, do quanto produz, pergunta para ele se alguém foi lá perguntar: escuta, e se eu reduzir imposto para você, você consegue produzir mais? E se eu reduzir o imposto para você, você consegue entregar mais? Se eu reduzir imposto para você, produtor brasileiro, quanto você consegue melhorar a condição lá na ponta, para a gente poder cobrar do atravessador e lá na ponta no supermercado, lá na feira? Como é que pode fazer isso aí? Pergunta se alguém conversou com um brasileiro. Eu estou em débito com um amigo querido, o Dr. Marco Sérgio Xavier, da Aproleite Goiás. Ele me ligou em 2 ocasiões e eu não consegui atendê-lo. Estou em débito com o Dr. Marco Sérgio, e se ele estiver ouvindo, eu vou entrar em contato, porque nós precisamos falar sobre a destruição do agro brasileiro, que passa, sem dúvida alguma, por medidas como estas. Medidas estas anunciadas agora pelo Alckmin, na redução da tarifa, zerando a carne, zeramos. A gente não produz? A gente não produz? Óleo de não sei o quê, zerando. A gente não produz? Café, a gente não produz? É claro que tudo isso a gente produz aqui, salvo raríssimas exceções dessa lista apresentada pelo Alckmin. Só que pergunta o que o governo federal está fazendo pelo agricultor, pelo produtor. Eles querem destruir o agro no Brasil. Caramba, será que a gente não notou isso ainda? Os bastidores de quem produz leite, da pecuária leiteira no Brasil, não dá para ter ideia do tamanho da destruição já causada pelo governo Lula. 1 milhão de famílias dependem disso, vivem disso, trabalham por isso, alimentaram o Brasil durante décadas. E agora estão sendo esquecidos e substituídos pela importação de leite e derivados de leite. Estão destruindo a pecuária leiteira no Brasil, como estão tentando fazer com outras culturas. Tá aí, eu zero da importação, eu ferro quem? Se o cara aqui dentro vai continuar pagando a mesma coisa. Aí o cara vai pegar um pedaço de carne lá, uma peça de carne argentina, que vai ser de onde? Carne vai vir de onde? Argentina. Mais barato que a produzida aqui. Ele vai comprar qual? Vai dificultar a vida de quem? O café produzido aqui, o café produzido fora. O cara daqui vai estar pagando o mesmo imposto. Toda a carga tributária desse governo, que tem uma sede arrecadatória jamais vista, o cara vai continuar pagando a mesma coisa. Só que zero dos caras só pela popularidade. Não é porque gosta de você. Se gostasse de você, já tinha feito isso antes. Se gostasse de você, já tinha feito isso há muito tempo. Porque o preço está alto, começou ontem o preço alto. A inflação na cesta básica dos produtos que compõem e deixam a sua mesa aí farta, se é que existe mesa farta ainda, esses produtos subiu de preço ontem? Ou eles deixaram, a popularidade caiu e é isso que vão precisar fazer para reverter? Só que eles aumentam a popularidade ou tentam recuperar a popularidade. Duvido que haja tempo suficiente para isso até a eleição de 2026, porque o estrago está causado. Só que eles estão em detrimento disso, destruindo o agro no Brasil. Eles não estão preocupados com a gente. Eles estão preocupados com o voto. Eles estão preocupados com a popularidade, que a Quest mandou, que agora caiu a popularidade, o Paraná Pesquisa. Eles estão preocupados com isso. Só que no meio disso tudo, tem um brasileiro pagando uma conta altíssima. E hoje esse cara é o produtor rural. Então essa medida ontem, eleitoreira, rasa. Só para quem quer popularidade, não quer o teu bem. Então, Alckmin, não vem com essa história não. Não vem com essa história não. Isso é conversinha para boi dormir. Vai melhor. Eu desejo que caia o preço, é claro. Agora,
eu olhando para uma peça de carne argentina, mais barato que a peça produzida aqui, lembrando de todos os problemas enfrentados pelo produtor no Brasil. O brasileiro vai olhar e falar assim, olha, uma peça 30, a outra R$ 39,90 o quilo. Ele vai falar assim, que dó do produtor rural brasileiro? É isso? E vai comprar? Óbvio que não. Ele vai comprar peça argentina? E dane-se nós, dane-se o brasileiro, que sustenta 30% do PIB. Olha, João, eu vou dizer para você, viu? Essa história de tentar salvar a popularidade, estão destruindo a Petrobras, estão destruindo o agronegócio, e eles vão destruir o Brasil, não vão recuperar a popularidade, e quem vai pagar essa conta somos nós. Meu Deus do céu. Ô, Pitoli. Pois não. Inclusive hoje, eu estava até dando uma olhada aqui nos assuntos mais comentados no X, a economia brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cresceu 3,4% em 2024. IB o quê? IBGE. IBGE? Isso existe? Existe. Tá o Postman lá? Exato. Ele que tá lá? Uhum. Eu estudo. Ô, João, eu sou velho, né? Eu me lembro dos livros de geografia que traziam dados quando você estudava Brasil e tal. Aí tinha entre parênteses assim, em letra itálica, né? A tombadinha, né? Uhum. Dados, IBGE. Incontestável. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística trazia, acredite, trabalho sério, trabalho correto, enfim. Ninguém desconfiava, João. Hoje você olha para um dado do IBGE, você olha por trás e fala assim, puta... Propaganda governamental. O PT conseguiu destruir o IBGE. Isso. Como está destruindo Correios, hein? O que estão fazendo com os Correios aí também é um absurdo. Então, ô João, você vai acreditar nessa turma? Alckmin dizendo que zerando tarifa para melhorar o preço, está destruindo o agro. Zera a nossa aqui, ô bonitão. Você não é o bonzão? Zera a nossa. Diminui o imposto para nós, não para quem traz de fora. Você está ajudando lá fora. Provavelmente os amigos dos amigos do meu pai, não é assim? Até porque a decisão foi divulgada depois de uma reunião com empresários. Entendeu? E dane-se o agro no Brasil. Dane-se o Brasil.